trabalho de proteção à mulher, desenvolvido pela Rede Lilás, no Rio Grande do Sul, vai ser apresentado em um seminário amanhã. É sobre essa proteção, que foi oferecida pelo Estado, que nós conversamos agora com Rúbia Abis, da ONG Temis, que participou das ações que participou das ações e que está aqui conosco para relatar todo esse trabalho. Não é verdade, Perdigão? Rúbia, seja bem-vindo ao Conexão RS, é um prazer te receber aqui, tudo bem? Obrigada, tudo bem. Bom, para que a gente possa contextualizar, né, o assunto, como funciona o trabalho da Rede Lilás? Bem, a Rede Lilás, na verdade, desde que houve uma mudança de governo, a gente não tem mais conseguido a reunião sistemática que acontecia todas as semanas para discutir casos específicos de violência contra a mulher, de políticas públicas específicas, né? Então, a Rede Lilás está com essa dificuldade. Inclusive, essa semana teve uma audiência pública, né, para debater essa temática, para que isso volte a ser uma política pública implementada pelo Estado. Mas, por conta dessa rede, enfim, e desse trabalho que vem sendo feito, pela Frente Parlamentar de Homens pela Violência contra a Mulher, é que temos o relatório Lilás, que eu trouxe para vocês de presente. Opa, muito obrigado. Vamos mostrar aqui, por favor. Esse aqui é o relatório de 2014, do ano mostrar passado. aqui na 1, pode ser? Vou mostrar aqui na 1. Muito obrigado, amigo. Ele está sendo publicado agora em 2015, mas os dados são de 2014, né? Os dados que constam no relatório. Ele já foi publicado? Já está à disposição? Esse vai ser o lançamento dele, será amanhã, né? Nesse evento que vem a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, né? A ministra Eleonora Munucci, e também o ministro de Direitos Humanos, Pepe Vargas. Os dois estarão aqui presentes nesse evento, né? Que será o lançamento do relatório. Também vão ter vídeos de pessoas parceiras que vêm trabalhando na frente, né, dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, que é liderado pelo deputado Edgar Preto. Agora, como é que era a situação antes da Rede Lilás? Como é que a gente pode avaliar o antes e o depois? É que a rede surge justamente por uma demanda da própria Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha que foi aprovada, então, em 2006, e com isso houve toda uma mobilização do movimento de mulheres para que se pudesse ter um juizado específico de violência contra a mulher, né? Uma vara específica de violência contra a mulher e várias outras questões, uma maior trabalho para a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública, então, começou a atender as mulheres, não só os réus, digamos assim, que cometiam o crime, mas as mulheres que eram vítimas, né? Uma mudança na legislação. Então, toda a estrutura de segurança e de justiça teve que se mobilizar para uma nova, né, um novo formato, um novo procedimento. E com isso também, então, se organizou aqui um centro de referência específico em relação à violência contra a mulher, que já havia, mas que estava defasado em relação a pessoal mesmo, né? Tinha que ter recursos humanos. Então, por conta disso, houve toda uma organização nesses últimos anos e a rede trouxe de positivo, o que a rede trouxe foi justamente uma rede conectada. Quer dizer, a gente sabia, tinha um problema com um juiz no interior do Estado que não estava deferindo, ou porque não compreende a lei, ou não acredita, ou pode ser machista, enfim, uma série de questões, né? E até por influências religiosas que não deveriam ter nas decisões judiciais, mas que a gente ainda verifica. Uma questão interpretativa. Exatamente. Então, nós, na rede, reuníamos com o corregedor do próprio Tribunal de Justiça, que participava das reuniões, falava de um problema, então, sem, muitas vezes, necessidade de uma pressão ou de, né, outras questões, havia um diálogo e se resolvia, por exemplo, né? Então, uma mulher no interior sofreu violência sexual e naquela delegacia o registro não foi feito porque, enfim, se entendeu que não houve violência daqueles meninos em relação a jovem, por exemplo, daquela violência. Aí também participava o pessoal da Secretaria de Segurança, tinha sempre uma delegada, então ela conseguia dialogar, né, com esse local. Então, a rede funcionava muito bem, na verdade, nessas reuniões que haviam na rede. Eu espero que sejam retomadas, né, que o governo do Estado consiga verificar a importância disso. Eu não participei dessa audiência pública, mas eu soube que esse foi o foco principal nessa questão da política pública voltar a ser efetivada. Agora, qual foi o principal resultado desse trabalho de vocês, da Rede Lilás? Da Rede Lilás, vários, enfim, eu posso dizer que o principal é a rede ser coesa, quer dizer, a gente conseguir de um problema que acontece na ponta, um problema que a Defensoria Pública tem, ela pode procurar apoio do movimento social, né, das organizações sociais que participam. Falando nisso, eu não sou mais da Temis, eu fui coordenadora da Temis por 6 anos, atualmente eu sou coordenadora do CLADEM, que é um Comitê Latino-Americano de Defesa das Mulheres, né? Então, participo da Rede Lilás através desse comitê.
né? E, enfim, e participo do trabalho da Frente Parlamentar desde sempre. Também eu já fui diretora de Justiça, enfim, outros trabalhos que eu sempre tive, né, como norte esse trabalho em relação à violência contra a mulher. Então, eu posso dizer para vocês que algo, né? Porque agora quem chama as reuniões é basicamente a Frente, né? A Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência, que consegue manter a rede melhor estruturada, né? Então, a rede também, por exemplo, um dos últimos trabalhos que a rede estava tentando impulsionar era o trabalho que o Ministério Público, de acordo com a Lei Maria da Penha, deve efetuar, que é ter o cadastro dos números de casos de violência contra a mulher. Não só os números, mas também conseguir trabalhar com o perfil de quem é essa vítima, de quem é esse agressor, em que local que isso acontece, né? Porque as políticas públicas, elas não podem ser inventadas do nada. Claro. A gente precisa ter esses dados. Então, e isso é que não vem sendo feito. Eu participei de uma reunião, acho que foi em abril, do Conselho mesmo Nacional do Ministério Público, onde está havendo um esforço, né, para que todos os ministérios públicos de todos os estados, porque isso é algo que não é do Ministério Público Federal, e sim do estadual, possam conseguir se organizar para ter esse dado, né? Mas a gente espera isso desde 2006, né, com a legislação. Então, isso eu acredito que nos ajudaria, inclusive para a rede né, ser melhor, trabalhar melhor, precisa também saber em que regiões tem maior violência ou não. O que a gente tem no relatório são dados da Secretaria de Segurança Pública. A Secretaria é que está fazendo isso, né, buscando dados, porque teve alguns projetos estaduais também que determinaram, até de uma deputada também da Estela Farias, que tem um projeto nesse sentido, para que tenha os dados. Então, tem um esforço, assim, mas que a gente precisa que seja implementado. Quer dizer, uma legislação tem que ser cumprida, né? Uma legislação federal ou estadual. Agora, casualmente, eu abri uma página aqui e caiu justamente numa área que a gente pode, que tem a ver com essa pergunta, porque eu abri na parte da linguagem, por exemplo. E o Perdigão lembrou muito bem nessa questão, vamos para a prática mesmo, né, da interpretação de quando se chegava, antigamente, quando se chegava a uma DP, uma delegacia, e ia se fazer uma denúncia, por exemplo, né? E para qualificar, para tipificar, às vezes a interpretação era de que havia uma provocação da mulher e que levava à violência sexual. Que tipo de crimes puderam ser evitados ou até mesmo classificados que antes não eram, a partir de toda essa mudança, toda essa revolução que a rede promoveu? Eu acredito que, pelo trabalho até de capacitações, de sensibilizações que se fez com quem está na ponta atendendo, né? Sejam policiais, militares, policiais civis, de ter um outro olhar para isso, né? Eu acho que tem muito a ver com como se olha a situação. Aí você fala, não, ela volta, briga de marido e mulher. Depois... Se olhar num formato assim, minimizando o problema, banalizando, é uma situação, né? No momento que tu consegue verificar que, bom, essa mulher às vezes vem de uma família que a mãe sofria violência, que ela não consegue sair desse problema, que tem muitas vezes uma influência religiosa que acha que o casamento é para sempre, que tem que aceitar a violência por causa dos filhos. Então, quer dizer, é toda uma desconstrução cultural que tem que ser feita de homens e mulheres, né? Nesse sentido de tentar verificar que cada situação é única, né? E que aquela mulher está sofrendo violência, se está procurando um centro de referência, uma delegacia de polícia, é que ela precisou efetivamente de um apoio externo, que ela não está conseguindo dar conta, né, desse problema dentro de casa. Então, eu acredito que um dos trabalhos importantes que a rede tenha feito é desse trabalho com a educação, também com professores, né, na rede de saúde, poder verificar essa questão da violência sexual, porque muitos profissionais da área da saúde não sabem da medicação específica, uma profilaxia que existe após a violência sexual, se tu toma a pílula de emergência, né, não engravida dessa relação sexual desprotegida, tem toda uma medicação específica parecida com o coquetel de HIV/AIDS que as mulheres podem, crianças, inclusive, podem, né, que sofrem violência, porque dentro do âmbito doméstico, a violência acontece muito mais com meninas, né, e, inclusive, de 8 a 13 anos é a maior incidência de violência sexual. Então, pode ser evitado um HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis se o profissional de saúde sabe disso, né? E se o policial que está atendendo, o policial civil ou militar, sabe também fazer esse encaminhamento. Então, acho que houve um progresso, digamos assim, nessas questões, pela lei, mas pelo trabalho mesmo da rede. Agora, a violência física, ela é a maior parte das queixas, né, da procura das mulheres pela Rede Lilás, ou a violência psicológica é a maior?
É muito parecido o número, assim, tipo, aqui até um dado que tem de 25.298 casos de violência, de várias formas, de lesão leve a lesão corporal grave, né, ou gravíssima, e até de homicídios, né. Homicídios é um número fora, assim, que até houve uma redução, até pela patrulha da Lei Maria da Penha, que começou a trabalhar nas Sim. comunidades, vinculado ao judiciário, houve uma redução do número que agora podemos chamar de feminicídio, né, que uma qualificadora do Código Penal que modificou quando é uma violência específica de gênero contra as mulheres, né, que são assassinadas pela sua condição de ser mulher ou de ser ex-mulher. Então, o Código acrescentou essa qualificadora. Mas, enfim, esse número houve uma redução por conta dessa política pública, né, um trabalho que vai até a ponta onde está acontecendo a violência. Mas, especificamente em relação à tua pergunta, o número de ameaça é quase o mesmo de violência, né? Que é uma violência psicológica. Claro. E tem também a questão da injúria, da calúnia, da difamação, que é ofender a mulher na sua honra, né? Que também é muito comum. Muitas audiências acontece isso, não, agredi porque ela traiu, né? É uma desculpa que não é verdadeira na maioria das vezes, mas se sabe que na nossa sociedade machista cola, digamos assim, dá certo colocar o problema Como se justificasse. Isso, colocar o problema no comportamento sexual que essa mulher tem. Sim. Voltando para a prática, eu vou pedir a gentileza, se tu quiseres te dirigir diretamente às nossas telespectadoras, né, como é que funciona o 0800, quais tipos de denúncia podem ser feitas? O da Secretaria de Políticas para as Mulheres no âmbito nacional. Por favor. Então, o 180 é importante que se diga que a pessoa não será identificada se não desejar. A pessoa liga e pode obter todas as informações. As pessoas que estão lá foram capacitadas, houve todo um curso de formação para as pessoas que estão lá, e elas têm o endereço de todos os municípios, né, das regiões, para poder informar as mulheres em relação a um problema pontual. Quer dizer, sabem encaminhar o que essa mulher deve fazer. E, além disso, dependendo do tipo de denúncia que é feita, elas são encaminhadas para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, enfim, tem um encaminhamento para que se dê conta, né, daquela demanda, daquele problema. E o número é elevadíssimo de casos, né, que procuram a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Inclusive, recentemente foi feito um relatório chamado Estado da Arte, né, porque nós não temos, e por isso a importância que eu falo do Ministério Público poder ter esse cadastro, porque nós não temos, a nível nacional, o número de violência contra a mulher, dados específicos dessa violência. Tivemos agora um caso, os números de estupro em 55 mil pessoas no ano de 2014, não foi? De todo o Brasil? Isso. Deve ser um dado da Secretaria de Segurança Pública, Isso. talvez, né? Mas, assim, a gente não tem uma pesquisa, alguém que seja responsável efetivamente por isso. Claro. A Senasp está num trabalho de esforço, mas é o que está montando ainda um banco de dados e que vai levar um tempo. Então, a gente não tem no Brasil muito essa técnica, digamos assim, né? Esse trabalho de busca de dados para conseguir efetivamente evitar o problema, ter a política pública específica, né? Então, o 180 é um local que se conseguiu ter dados, o Data Senado, que também fez alguma pesquisa. Então, são levantamentos, às vezes é um mestrado numa universidade que busca dados, mas acabam sendo muito descolados. E muitas vezes se busca, tu pega esse dado de 55 mil, por exemplo, né? Vai verificar junto ao Ministério Público, o número já é muito reduzido. Quer dizer, como não houve a denúncia, o que aconteceu nesse meio tempo, né? Em relação à violência contra a mulher, não exatamente de estupro, mas de lesão corporal, a gente verifica sempre 30% a menos de casos, né, que chegam até o Ministério Público, ou porque não teve prova suficiente, ou porque inquérito não foi, mas a gente quer saber o que aconteceu. E não sabemos, né? Do número de registro que o Ministério Público acaba denunciando, é sempre um número de 70% aproximado em relação aos 100% que fizeram o registro de ocorrência. Estamos chegando perto dos finalmente, mas quero mostrar essa peça que é muito objetiva, né? Tá aqui a mensagem e temos aqui algumas informações. Ó. A cada 2 minutos, 5 mulheres sofrem algum tipo de agressão no Brasil. 95% dos casos, os agressores são maridos, companheiros ou namorados. Né? Então, a missão é acabar com a violência contra as mulheres é a tarefa de todos. Você também pode fazer a sua parte, e aqui tem o chamado para o 180, para que você ligue e denuncie. Né? Eu queria só perguntar para ti, Rúbia, esse relatório, então, para quem tiver interesse, depois do lançamento, né, como acessar ele? Ele vai ser distribuído gratuitamente amanhã e vai estar no gabinete do deputado Edgar Preto e outros eventos, né, que surgirem para a sua distribuição. Né? É possível acessar. Ele vai ter acesso online? Não? Sim. Sim? Sim, terá. Temos um site aqui, deixa eu só passar de novo,
É interessante o site aqui, ó, www.homemcontraviolênciamulher, tudo junto, homemcontraviolênciamulher.com.br. Ótimo. Acredito eu que também é uma ferramenta que deve ser muito bem E o evento utilizada. será, então, no Palácio do Ministério Público, amanhã, às 18h30, né? Aquele que fica na Praça ali dos Três Poderes, né? E todo mundo convidado. E a gente poderá, então, continuar esse debate com a presença dos ministros, da ministra e do ministro, né? Que vai abrilhantar o evento. Com certeza. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Rúbia Abis. É ou Abs. Isso é comum. O meu nome também é complicado, né, Perdigão? É Bibis, Bifes, enfim. A gente se acerta aqui. Mas muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade e parabéns pelo trabalho e que a gente siga nesse combate, nessa luta contra a violência. Que é de todos, não só da mulher. Essa é a mensagem Por isso principal. a importância da frente, quer dizer, homens unidos, né, Perfeito. para não ser um assunto só de mulheres. Exatamente. Muito obrigado, mais uma vez.